Contextualização bíblica. Imagine um cenário onde a escuridão se mescla com a luz, onde a dúvida e a fé se confrontam de maneira arrebatadora, e onde as palavras dos textos sagrados reverberam como um chamado antigo que ecoa no âmago da alma humana. Você já se questionou se o inferno, tão frequentemente retratado nas Escrituras, é um mero mito criado para incutir medo ou se realmente representa uma realidade tangível e aterradora? Hoje, abriremos as portas para uma investigação profunda e emocionante, mergulhando nas passagens bíblicas que abordam o juízo final e a existência do inferno. Em livros como Mateus, Apocalipse e outros textos proféticos, encontramos descrições poderosas que pintam o inferno não apenas como um local de castigo eterno, mas como uma metáfora da separação definitiva entre a luz e as trevas, onde a justiça divina é executada com rigor inabalável. Essa narrativa tem sido objeto de intensos debates entre teólogos e cientistas, desafiando a racionalidade moderna com interpretações que vão do literal ao simbólico e colocando em xeque a nossa compreensão da moralidade e da existência. Enquanto a ciência moderna questiona as evidências físicas de um inferno, os estudiosos da Bíblia argumentam que sua verdadeira essência reside na mensagem de redenção e na urgência de uma vida em comunhão com o divino. Em meio a esse embate, a figura de Jesus emerge como o farol que ilumina o caminho, oferecendo salvação e esperança, mesmo quando confrontada com as sombras do castigo eterno. Ao examinar essas narrativas, o espectador é convidado a refletir sobre a dualidade da justiça divina, uma justiça que, embora implacável no juízo, é igualmente permeada por uma misericórdia que redime. Assim, cada palavra e cada símbolo presente na Bíblia carregam uma profundidade que ultrapassa o simples registro histórico, transformando-se em uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e para a renovação espiritual. Esta jornada se torna ainda mais impactante quando consideramos as controvérsias entre a fé e a ciência, onde a lógica dos números e a intuição da alma se entrelaçam em um diálogo que desafia as certezas estabelecidas. A proposta deste vídeo é justamente essa: provocar uma reflexão profunda, instigando o espectador a questionar não só a literalidade dos textos sagrados, mas também o que esses ensinamentos significam para a vida contemporânea. É um convite para que cada um se aprofunde na busca por respostas, enfrentando as dúvidas com coragem e abrindo o coração para uma nova perspectiva sobre a existência do mal e a inevitabilidade do juízo final. Prepare-se para uma experiência transformadora, onde cada revelação bíblica se torna um espelho para nossas próprias escolhas, e onde a tensão entre o místico e o racional se manifesta em toda sua intensidade, levando-nos a compreender que na jornada da fé, o verdadeiro inferno pode ser o vazio deixado pela ausência de amor e verdade. Justiça divina. Nas Escrituras, a justiça de Deus emerge como um conceito paradoxal, onde a misericórdia se entrelaça com a severidade do juízo. O livro de Apocalipse e os Evangelhos nos apresentam um Deus que não compactua com a injustiça, mas que oferece perdão para aqueles que se arrependem. Essa dualidade, a de castigo e redenção, desafia tanto os crentes quanto os céticos, despertando um intenso debate sobre a verdadeira natureza da justiça divina. Por um lado,
a ciência moderna questiona a existência de um inferno físico e eterno, enquanto, por outro, a fé repousa na certeza de que cada ato humano é registrado e julgado por um poder superior. Essa tensão entre o racional e o espiritual nos convida a refletir. Como pode um amor infinito coexistir com um juízo implacável? É justamente nesse embate que a mensagem bíblica se torna tão poderosa e atemporal. A justiça divina, descrita com termos tão dramáticos e simbólicos, transcende a mera punição, servindo de alerta para a transformação interior e a busca por uma vida pautada na fé. Ao revisitar esses ensinamentos, percebemos que o rigor do juízo não é apenas uma ferramenta de condenação, mas também um chamado para o autoconhecimento e a mudança de atitudes. Assim, cada interpretação dos textos sagrados se torna uma oportunidade para questionar, aprender e, sobretudo, crescer espiritualmente, reafirmando a relevância dessa mensagem nos dias atuais. Temor dos demônios. No âmago da narrativa bíblica, encontramos um aspecto surpreendente. O medo que até os demônios, outrora símbolos de rebelião, parecem nutrir diante do iminente juízo final. As Escrituras, em passagens do Apocalipse e de Judas, pintam um quadro onde os espíritos malignos tremem ao encarar a inevitabilidade da justiça divina. Essa imagem impactante ressalta que o mal, embora forte em suas manifestações terrenas, não é imune à soberania do Altíssimo. A tensão criada por essa revelação estimula uma reflexão profunda. Como pode aquilo que se mostra invencível sucumbir ao poder de uma luz tão transformadora? Esse temor dos demônios simboliza de forma dramática o colapso de toda força que se opõe ao bem. Ao contrastar a arrogância dos demônios com a humildade de uma fé verdadeira, percebemos que a derrota do mal não é apenas certa, mas também necessária para a restauração de uma ordem justa. Essa dinâmica, repleta de simbolismos e metáforas, convida o espectador a se questionar sobre a dualidade entre o místico e o real, entre o aparente poder do mal e a invencível misericórdia divina. Em última análise, o temor que permeia as sombras nos alerta. A busca pela luz e pela salvação é imperativa, pois mesmo as forças que habitam a escuridão têm seus dias contados perante a supremacia da verdade. Certeza do fim do mal. Promessa do fim do mal ecoa com uma convicção inabalável nas páginas da Bíblia, onde textos como 2 Pedro 3 e Apocalipse 21 anunciam a derrota definitiva de toda força que se opõe à luz divina. As Escrituras retratam o mal como uma chama passageira, destinada a se extinguir diante da majestade do juízo divino, tal como a luz triunfa sobre as trevas. Essa visão não só contrasta com os argumentos científicos que buscam explicações naturais para o fenômeno do mal, mas também reafirma a importância da transformação ética e espiritual na sociedade. A certeza do fim do mal, portanto, torna-se um símbolo poderoso de renovação, convidando o ser humano a repensar suas atitudes e a trilhar um caminho de redenção. Cada relato bíblico, permeado de metáforas e alegorias, revela que, independentemente dos avanços tecnológicos ou dos debates racionais, a essência da fé permanece como o alicerce da esperança. Essa convicção inspira uma profunda reflexão.
a erradicação do mal não é apenas um evento apocalíptico, mas a materialização de uma nova era onde a justiça e a verdade prevalecem. Assim, o fim do mal emerge não apenas como o término de um ciclo de dor, mas como o início de uma jornada de superação e resgate espiritual, capaz de transformar vidas e reavivar a esperança em meio às adversidades. Este cenário, que une ciência e religião em um diálogo provocativo, instiga o espectador a reconhecer que, apesar dos desafios, a fé continua sendo o caminho para a redenção e a paz interior. Conexão com a salvação e a presença de Jesus. Na conexão com a salvação e a presença de Jesus, a narrativa bíblica nos convida a transcender o medo e a dúvida, abrindo caminho para uma fé transformadora. Passagens como João, capítulo 3, versículo 16, e Romanos, capítulo 10, versículo 9, evidenciam o poder redentor de Cristo, que se apresenta como o farol que ilumina as trevas do juízo. Essa salvação, longe de ser um conceito abstrato, é apresentada nas Escrituras como uma realidade vivida por aqueles que se entregam à luz divina. Em meio às controvérsias que se erguem entre os argumentos científicos e a experiência espiritual, a figura de Jesus une o racional ao transcendente, oferecendo uma resposta para a inquietude humana, enquanto a ciência pode buscar explicações empíricas para os fenômenos sobrenaturais. A fé nos mostra que a experiência pessoal do divino vai além de qualquer evidência mensurável. Essa união de razão e sentimento se torna um convite à transformação, um chamado para que abandonemos o pessimismo e abracemos a possibilidade de um recomeço, onde a esperança se torna o motor da mudança. A presença de Jesus é, portanto, o elo que convida cada indivíduo a reavaliar sua jornada, a buscar no perdão e na redenção o alicerce para uma nova existência, marcada pela superação dos desafios diários e pela renovação interior. O espectador é instado a refletir. A verdadeira salvação não reside apenas no conhecimento, mas na vivência de uma fé que transforma o coração e ilumina o caminho para a paz. A cada instante, a narrativa se torna uma ponte entre o passado e o presente, entre o sagrado e o profano, despertando um engajamento profundo no coração do espectador. Este vídeo propõe não apenas apresentar passagens bíblicas com precisão histórica, mas também provocar um debate acalorado sobre a interseção entre ciência e religião. As palavras dos profetas e dos apóstolos ganham nova vida quando confrontadas com as descobertas modernas, criando um diálogo que transcende o convencional. Ao desafiar a descrença científica com a fé inabalável, a mensagem nos incita a questionar as certezas e a abrir espaço para a transformação interior. Cada cena foi cuidadosamente elaborada para provocar um turbilhão de emoções, desde a intensidade dos debates sobre a existência do inferno até a sutileza de uma fé que busca iluminar os recantos mais sombrios da alma, com referências que evocam a queda de Lúcifer e o triunfo da luz em Apocalipse. O vídeo revela a dualidade entre o bem e o mal, ressaltando que cada decisão pode ser decisiva na trajetória da nossa existência. Essa mistura de argumentos racionais e sentimentos profundos cria uma atmosfera única que convida o espectador a participar ativamente deste diálogo, compartilhando suas dúvidas e experiências nos comentários.
Assim, a narrativa não só informa, mas também inspira uma mudança de perspectiva, transformando o debate em uma jornada de autoconhecimento e superação, onde cada insight pode ser o pontapé para uma nova era de fé e esperança. Confronto entre ciência e fé. No cerne do debate, a tensão entre a ciência e a fé se revela em cada descoberta e interpretação dos textos sagrados. Enquanto a ciência, com sua metodologia empírica, busca decifrar os mistérios do universo, por meio de experimentos e dados mensuráveis, a fé se ancora em verdades que transcendem o palpável, reveladas através das Escrituras. Versículos como Romanos, capítulo 1, versículo 20, nos convidam a reconhecer a evidência do divino na vastidão do cosmos, onde a criação em si se torna um testemunho da existência de um Criador. Essa interseção desperta controvérsias intensas. Por um lado, há aqueles que afirmam que o conhecimento científico é capaz de explicar todos os fenômenos, enquanto, por outro, há quem defenda que os milagres e os mistérios bíblicos desafiam a lógica convencional. Essa dualidade instiga o espectador a refletir sobre a complexidade da verdade, onde a razão e a espiritualidade não precisam ser vistas como opostas, mas sim como complementares na busca pelo entendimento do universo e da condição humana. Em meio a esse confronto, a mensagem é clara. O diálogo entre ciência e religião pode ser um caminho para uma compreensão mais profunda da existência, onde cada avanço científico é também uma oportunidade para reencontrar a fé. Assim, o espectador é convidado a abraçar essa tensão como um convite à reflexão e ao autoconhecimento, percebendo que a integração entre razão e crença pode revelar uma nova dimensão de esperança e esclarecimento. A jornada da transformação interior. Em meio ao confronto entre ciência e fé, somos convidados a trilhar uma jornada de transformação interior que transcende o simples debate intelectual. A narrativa nos leva a compreender que o verdadeiro inferno pode residir nas sombras da nossa própria alma, num estado de desesperança e desconexão espiritual, e que a saída desta prisão é encontrada na renovação pessoal e na busca incessante por redenção. Inspirados pelas palavras de Isaías e pela promessa de renovação presente em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, percebemos que cada desafio, cada dúvida e cada temor podem ser transformados em degraus rumo a uma vida repleta de luz e significado. Essa transformação interior exige coragem para enfrentar as próprias falhas e a determinação para se reinventar, mesmo quando o peso do passado parece insuportável. O roteiro nos desafia a olhar para dentro, a identificar os resquícios de desespero que por vezes se disfarçam de ceticismo e a abraçar a fé como o alicerce que impulsiona a superação. Nesse caminho, a experiência pessoal se torna o grande motor da mudança, onde cada batalha interna se transforma em uma oportunidade de crescimento e autoconhecimento. Assim, a fé ativa se revela não apenas como um refúgio contra os embates do mal, mas como um instrumento de resgate da própria essência, capaz de renovar a esperança e iluminar os momentos mais sombrios. Essa jornada de transformação interior é um convite para que cada espectador repense sua trajetória e encontre, na presença redentora de Jesus, a força para se libertar das correntes do desespero e construir um novo amanhecer. O despertar para a verdade oculta.
Enquanto avançamos na compreensão do destino humano, somos confrontados com uma dualidade que ecoa em cada alma. O inferno não se resume a um lugar distante, mas reflete um estado interior moldado por escolhas e conflitos. Os ensinamentos bíblicos, ricos em simbolismo, revelam que o verdadeiro inferno pode emergir do medo, da dúvida e da negação da verdade, criando barreiras invisíveis que aprisionam o espírito. Ao mesmo tempo, a ciência nos incita a buscar explicações racionais para o mal, sugerindo que o caos aparente é consequência de nossas próprias ações e omissões. Versículos como Mateus, capítulo 25, versículo 46, provocam uma profunda reflexão sobre as consequências eternas de cada decisão, desafiando-nos a entender que o juízo divino é, de certa forma, um espelho do que cultivamos internamente. Esse confronto entre o visível e o invisível convida o espectador a reavaliar suas crenças e a assumir a responsabilidade pela própria transformação. Reconhecendo que as sombras do inferno podem ser dissipadas pela luz da verdade, somos impulsionados a abraçar a redenção e a combater os medos que nos aprisionam. É nesse despertar para a verdade oculta que se inicia a libertação, permitindo um passo corajoso rumo a uma vida de autenticidade e fé, onde o debate e a troca de experiências são essenciais para a construção de um futuro mais iluminado. Antes de chegarmos ao desfecho, é hora de integrar as reflexões profundas do vídeo com o chamado emocional que nos aguarda no final. Ao longo desta jornada, você foi convidado a examinar o poder transformador da fé e a consideração de cada debate, cada dúvida e cada descoberta encontradas como degraus rumo a uma vida de redenção e superação. Agora, convido-o a parar e refletir sobre como essas experiências dialogam com a sua própria caminhada espiritual. Sinta que cada insight apresentado é uma semente de mudança, capaz de florescer em atitudes de amor, compaixão e coragem. Este é o momento de se engajar ativamente, compartilhar suas percepções, questionar e aprofundar sua fé por meio do diálogo. Ao participar desta conversa, você não só fortalece sua jornada, mas também contribui para a construção de uma comunidade que valoriza o aprendizado mútuo e a união em torno dos ensinamentos divinos. Permita-se viver este instante como uma preparação para a conclusão que se aproxima, onde o chamado para uma vida de fé ativa e transformadora será reafirmado com força. Essa transição é uma oportunidade perfeita para unir o que foi destruído à mensagem final, uma mensagem que ecoa a importância do engajamento, da reflexão e da ação em favor de um futuro iluminado. Ao concluirmos essa jornada intensa e reveladora, somos convidados a olhar para dentro e reconhecer que o verdadeiro inferno não está somente em um castigo eterno, mas reside nas sombras que, por vezes, dominam o nosso interior. Cada versículo explorado, cada passagem bíblica citada e cada diálogo entre ciência e fé nos convida a transformar dúvidas e medos em fontes de força e renovação. Em passagens como João, capítulo 3, versículo 16 e Romanos 8, encontramos a certeza de que a redenção está sempre ao alcance daqueles que se atrevem a buscar a luz, mesmo quando as trevas parecem avassaladoras. Essa mensagem transcende o
tempo, tocando nossa essência e desafiando-nos a superar barreiras internas, transformando angústia em esperança e incerteza em fé. Hoje, o apelo é para que você reflita sobre sua própria jornada. Permita que os ensinamentos se tornem o alicerce para uma nova vida de coragem e autoconhecimento, onde cada desafio é uma oportunidade para crescer e se reinventar. Convido você a deixar seu comentário, compartilhar suas experiências e debater essa poderosa mensagem de amor, justiça e superação. Ao fazer isso, você não apenas fortalece a sua própria fé, mas também contribui para a construção de uma comunidade que caminha unida em direção à verdade e à luz. Inscreva-se no Estúdio Caminho da Fé e junte-se a nós nessa caminhada transformadora, onde a fé ilumina cada passo rumo a um futuro repleto de graça, amor e redenção.